O balanço. Um balanço ao vento se move suavemente. Não se vê chão, não se vê céu. Apenas um movimento ritmado para frente, para trás. Juliana tem 13 anos e está feliz como nunca. Mais forte, papai, diz ela eufórica. Naquele momento inesquecível, a paisagem se apaga para ela. Some em meio à alegria de estar com quem se ama. Seu sorriso de criança encontra o ar leve, perfumado. Seus ouvidos se deleitam com a voz tranquila do pai amado. Ela se sente segura, como nunca antes se sentira. O balanço vai diminuindo o ritmo. E quando está prestes a parar, ela percebe que o pai está diante de seu rosto. Como ele é bonito, ela pensa. Uma beleza especial que está mais dentro do coração da filha do que nos olhos do mundo. Filha, você precisa voltar, diz o homem internamente. Mas eu não quero, papai, responde ela com voz de cristal. Eu sei, meu amor, mas você precisa voltar. Ela começa a chorar. O choro da brincadeira que acaba tão cedo. O choro da vontade de continuar ali. A menina acorda em pranto. Era um sonho, pensa ela, mas parecia tão real. Sente um aperto forte no peito e não consegue identificar o que é. É a saudade, diz uma pequena voz em sua cabeça. Sim, era a saudade do pai, do amor que havia partido quando tinha apenas 3 anos de idade. Ela já havia sonhado com ele várias vezes, mas dessa vez foi inesquecível. Tão especial, que a partir desse dia, ela aprendeu a chamar aqueles sonhos de visitas. Todo balanço que vê ativa sua memória, acelera seu coração, pois faz lembrar de um grande amor que esteve na terra com ela, durante pouco tempo, mas que ainda a visita sempre. Por onde andam os amores que não mais estão aqui conosco? Se aprendemos que o amor une ao invés de afastar, por que crer na distância da morte? Sim, a morte não nos separa. Talvez um breve afastamento físico, mas nunca o afastamento das almas. Os que nos amam continuam ao nosso lado. E se partiram antes, quase sempre se tornam companheiros anônimos e invisíveis dos nossos dias. São eles muitas vezes que nos trazem as forças que precisamos para continuar. O carinho dos bons conselhos ou os puxões de orelha amorosos. Em espírito nos acompanham, oram e vibram por nós, da mesma forma que fariam se estivessem ainda encarnados. A morte não muda o amor. A distância não é impedimento para o carinho. Eles estão mais perto do que imaginamos. E neste grande ir e vir do planeta, logo mais estaremos juntos uma vez mais. Estaremos juntos lá, pois nunca sabemos quanto tempo ainda temos, ou mesmo aqui, lembrando que a reencarnação é uma das leis maiores do universo. O que devo à minha mãe? Contemplando uma criança que dorme tranquila no berço, descobrimos o quão frágil é o ser humano e o quanto deve a uma mulher chamada mãe. Quem quer que olhe para o próprio umbigo, há de recordar da estreita ligação para com sua mãe, que durante 9 meses o alimentou, agasalhou, abrigou e protegeu em seu ventre. E as primeiras noções de vida, todos as recebemos de nossa mãe. Foi ela quem nos apontou o jardim e nos fez descobrir a borboleta colorida, a flor e o espinho, a chuva e o sol, a beleza do arco-íris.
Enquanto nós seguíamos as formigas do jardim, no seu ir e vir de carregadeiras incansáveis, foi ela quem nos falou da persistência e do trabalho. Enquanto nos apontava a aranha, tecendo a sua teia, após o vento forte a ter destruído mais de uma vez, foi nossa mãe quem nos falou da paciência e dos milagres que ela produz. E quando nas primeiras brincadeiras alguém nos derrubava, era sempre ela quem nos lecionava o perdão. Quando começamos a perceber as diferenças entre crianças e adultos, velhos e moços, foi nossa mãe quem nos segredou aos ouvidos os valores do respeito e da consideração. Na infância, ela consertou nossos brinquedos, costurou a roupa nova para a boneca que havia sido esquecida na chuva. Na adolescência, mais de uma vez consertou-nos o coração despedaçado pelos primeiros pequenos reveses no namoro. Nosso primeiro sorriso foi a imitação do seu, e foi ela quem nos ensinou a utilizá-lo para quebrar o gelo ou para iniciar um pedido de desculpas. Enquanto pequenos, ela nos fez sempre sentir protegidos e amados. Quando a curiosidade nos fez estender o dedo em direção ao besouro e ele grudou ali, foi para ela que corremos em busca do socorro. Quando o cãozinho pulou e nos fez cair lambendo-nos o rosto, em manifestação de carinho, apavorando-nos, foi ela quem nos tomou nos braços, sossegou e depois nos ensinou que por vezes as criaturas não sabem expressar muito bem seu afeto e que as devemos ensinar. Foi ela quem nos desvendou o segredo das cores, dos números e das letras, mesmo antes de adentrarmos os bancos escolares. E tudo de maneira informal, como uma doce brincadeira que nos permitia aprender sem cansar. Incentivando-nos à pesquisa, quantas vezes ela nos permitiu incursões de aventura em seu armário e suas gavetas, deixando-nos descobrir tesouros maravilhosos entre bijuterias, colares, anéis, lenços e tantas outras coisas miúdas que eram todo o nosso encantamento. Seus livros foram os primeiros que nos enriqueceram o intelecto. Livros usados, marcados a caneta, lápis ou pedacinhos de papel. Livros cheios de anotações que nos ensinaram como se devia ler, anotando, perguntando, pesquisando. As músicas de sua predileção foram as que nos embalaram a infância, junto com as canções da sua voz que nos acalmavam nas noites de chuva forte, raios e trovões. E mais do que tudo, porque desde o primeiro instante detectou que somos um espírito imortal, plantou com imenso carinho a lição do amor em nós. Seu intuito era que o que quer que nos tornássemos a serviço do mundo, soubéssemos que, acima de tudo, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, o ser a quem devemos sempre servir é nosso irmão em humanidade. O sonho de Rafaela. Rafaela era uma camponesa muito pobre que vivia em uma rústica região italiana. Ela tinha uma filha de nome Ada, a qual desencarnara com aproximadamente 3 anos de idade. Decorridos 6 meses do falecimento, a mãe não se conformava e se sentia injustiçada pelos céus. Mas, certa noite, ela teve um sonho que reformulou sua percepção a respeito do ocorrido. No sonho, ela fora convidada para uma festa que se realizaria em um local próximo do céu. Muitas crianças compareceriam no evento para se divertir. Quando ela chegou, ficou extasiada. Tudo era muito belo e as crianças dançavam e cantavam bastante alegres. Todas as crianças tinham asas reluzentes e Rafaela as contemplava embevecida. Entretanto, ficou muito surpresa ao notar sua própria filha sentada em um canto. A menina estava triste e chorosa, com roupas e asas molhadas, pesadas e sem brilho. A mãe indagou à filha o que aquilo significava, pois ela sempre fora muito alegre. A pequena Ada
Disse que não poderia brincar com as outras crianças, mesmo se quisesse. A pobre camponesa ainda argumentou que a filha tinha asas, era um anjo e deveria voar com alegria. A menina esclareceu que não podia voar, pois estava toda molhada, com as asas pesadas e coladas no corpo. A mãe se dispôs a ajudar como fosse possível, pois queria que a filha fosse feliz e pudesse brincar. Ada afirmou que a culpada de tudo era a própria Rafaela. Com sua grande tristeza e suas blasfêmias contra Deus, a mãe a mantinha colada a si e a impedia de voar. O excesso de mágoas de Rafaela aprisionava a pequena Ada, e as lágrimas que vertia sem cessar molhavam suas asas. Aterrada, a pobre camponesa compreendeu que estava prejudicando a filha ao não acatar a vontade divina. Prometeu que não mais choraria e nem reclamaria, pois queria que a menina fosse livre e feliz. Ao acordar, tomou-se de grande felicidade pela certeza de ter visto e falado com sua filha. Chamou as amigas e relatou o sonho. Também tratou de relatá-lo a outra mãe que havia perdido um filho recentemente. Essa bela história traduz uma realidade. O amor e os vínculos não se extinguem apenas porque alguém desencarnou. Os espíritos desencarnados recebem os pensamentos e as vibrações dos que ficaram na Terra. É preciso que esses cuidem de manter pensamentos e sentimentos equilibrados, a fim de não prejudicar quem se foi. Quando retorna à pátria espiritual, o espírito vive momentos delicados e precisa de paz e tranquilidade para se adaptar à nova situação. A pretexto de muito amar, não é viável causar dor nos amores que nos precederam na viagem para o verdadeiro lar. Pense nisso. O velho pai. O cenário é comum. A cena é singela. Num banco de jardim da casa estão sentados um homem idoso e um jovem. O jovem lê o jornal com atenção. O idoso parece imerso em algo indefinível. Então, um pequeno pássaro pousa no arbusto próximo e canta. O homem parece despertar e indaga. O que é aquilo? Apontando com o dedo na direção da pequena ave. O rapaz alça os olhos e diz secamente: é um pardal. A visita saltita de um galho a outro e a pergunta se repete: o que é aquilo? A resposta agora não é somente seca, mas também denota enfado. Já disse, é um pardal. O pássaro voa do arbusto para a árvore, continuando na sua dança matinal. O que é aquilo? Soa de novo. Agora o rapaz se irrita e quase grita: é um pardal. A ave feliz prossegue no seu bailar. Alça voo e parece desaparecer. Poucos segundos passados e retorna ao chão, bicando aqui, saltitando acolá. O homem leva a mão aos olhos como se desejasse ajustar a visão embaçada e com natural curiosidade pergunta: o que é aquilo? O filho responde em altos brados: é um pardal, já disse, um pardal. E soletra aos gritos: P-A-R-D-A-L. Você não entende? O homem se ergue, sobe os degraus, adentra a casa, lento e decidido. Pouco depois, retorna com um velho caderno nas mãos. A capa é bonita, denotando que foi guardado com cuidado, como se guardam preciosidades. Abre-o, procura algo, depois o entrega ao rapaz, ainda inquieto e raivoso. Leia, ele pede, e acrescenta, em voz alta. Há surpresa no moço, que lê pausada e cada vez com maior emoção. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho perguntou 21 vezes o que era aquilo.
E eu respondi em todas as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo afeição pelo meu inocente garotinho. Então, o filho olha o pai. Há culpa e dor em sua alma. Abraça-o lacrimoso. Beija-lhe a face, emoldurada pela barba por fazer. Estreita-o, puxando-o para perto de si. E assim ficam. Um coração ouvindo outro coração. Cenas como essa acontecem todos os dias, em milhares de lares em todo o mundo. Nossos anciãos, de braços dados com Alzheimer, demência senil ou problemáticas outras, indagam, perguntam, questionam. A memória recente lhes falha. Mergulhados em retalhos de lembranças do passado, não entendem por que recebem gritos como resposta. Pensemos nisso. E se as lágrimas nos umedecerem os olhos, não tenhamos vergonha de abraçar com amor nosso velho pai, nossa mãe, vovó, vovô, madrinha, tia. Agora. Ode à alegria. Era o dia 7 de maio de 1824. Os privilegiados espectadores sentados na plateia do teatro em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, mal sabiam que estavam para presenciar a primeira audição mundial da maior obra-prima da história da música. Ainda que o autor já fosse uma celebridade, recebido naquele mesmo dia com uma ovação digna das plateias de música pop de hoje, a reação foi surpreendente. O comissário de polícia precisou intervir para silenciar a explosão de aplausos na chegada do alemão Ludwig van Beethoven. Era o dia da primeira apresentação de sua 9ª Sinfonia. Após as palmas, um grande estranhamento. Até então, a sinfonia, forma musical para a orquestra consagrada durante o classicismo, excluía por definição as vozes humanas. No entanto, no palco sentavam-se 4 solistas e um coral em 4 partes. Para aumentar a perplexidade, enquanto todos os outros instrumentos desenrolavam movimentos que superavam a racionalidade clássica, permaneciam em silêncio o coral e os solistas. Eles entrariam apenas no 4º e último movimento. Beethoven, 3 anos antes de sua morte, ali realizavam a vontade que alimentava desde os 22 anos de idade. Musicar o poema alemão Ode à Alegria, de Schiller. E era o que fazia no derradeiro movimento da obra, quebrando a última barreira do modelo sinfônico. Oh, amigos, não chega desses sons? Entoemos algo mais prazeroso e alegre. Vibrou o barítono em recitativo. Os baixos do coro responderam-lhe forte: alegria, alegria, para que com a orquestra silenciada começassem a solar um dos temas mais conhecidos da música ocidental. O tema proclamava: todos os homens serão irmãos. Era o poema da fraternidade universal, musicado pela genialidade e sensibilidade irretocáveis de Ludwig. Abracem-se, milhões. Enviem este beijo para todo mundo. A arte é o belo expressando o bom. É a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. Convidar a arte para a nossa vida diária é ter à disposição excelente instrumento de civilização e aperfeiçoamento. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Sua razão está inteiramente neste fato:
que a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. Quando deixei de ver a lua. Num final de noite fria, de noite estrelada, um homem dirige seu carro pelas ruas da cidade. No banco de trás, ele carrega um tesouro. Seu filhinho de 2 anos de idade. Parados no semáforo, ele observa que o filho está com o olhar fixado no alto, longe, para fora da janela. Uma luz azul suave adentra o veículo, iluminando o rosto da criança, proporcionando uma beleza sem igual para o pai apaixonado. Então, com aquela voz tenra, a voz pequena da descoberta das primeiras palavras, o filho diz: Lua. Sim, é mesmo, diz o pai. É a lua. Que linda é a lua, não é, meu filho? A criança nada responde e continua observando encantada o satélite natural da Terra. As crianças sabem que o belo precisa ser contemplado e que qualquer palavra é pequena e insuficiente para descrevê-lo. Após isto, o pai torna o olhar para fora também e consegue observar a maravilha de uma noite enluarada de outono. Consigo então pensa: quando deixei de ver a lua? Lembrou-se que fazia muito tempo, desde a última vez que pôde contemplar o fulgurante brilho lunar. Será que me esqueci da lua? Ela certamente não esqueceu de mim, pois há pouco conversava com meu filho em pensamento. Os dias tumultuosos, os muitos afazeres, as preocupações. Tudo isso pode nos fazer perder um pouco o contato com a natureza e com as coisas simples da vida. Começa o ano, quando vemos já é março, já é junho. E nesse tempo todo, pois é muito tempo, não podemos ver o céu estrelado, um pôr do sol, ouvir um pássaro cantar. Faltou o tempo, alegamos, quando na verdade faltou oportunidade. E quem é capaz de criar tais oportunidades? Somos nós apenas, ninguém mais. O contato com a natureza nos renova as forças, nos proporciona momentos de reflexão, de pensamentos mais leves, despretensiosos até. Tudo isso faz bem à alma e ao corpo. O ser humano precisa recarregar suas energias constantemente. E Deus nos deu diversas fontes inesgotáveis de tais recursos. Uma volta na quadra a passos lentos, um piquenique sem hora para começar ou terminar, alguns minutos de brincadeira com os filhos, um jantar surpresa a 2, uma visita a alguém querido, um final de semana sem TV ou internet. Não podemos nos deixar ser simplesmente consumidos pelo mundo moderno e suas neuroses atuais. A vida é muito mais que acordar, trabalhar, alimentar-se, usufruir de pequenos prazeres, dormir. Estamos aqui na Terra com objetivos muito claros e nobres. Estamos aqui para crescer, para nos transformar em pessoas de bem através do amor. Se nos esquecemos disso, passamos a ser espécies de zumbis sociáveis, afogados em 1000 afazeres, sempre fazendo algo, sem tempo para nada, mas vazios, tristes, depressivos. Assim, não deixe de ver a lua, de notar as estrelas e de se maravilhar com elas. Não deixe de estar de corpo e alma com quem você ama. Não deixe de observar a natureza e escutar o que ela sempre tem a lhe dizer. Um Deus.
milhões de estrelas colocadas nos céus, por um Deus. Milhões de nós levantamos nossos olhos a um Deus. Muitas crianças o chamam por muitos nomes diferentes. Um pai que ama a cada um por igual. Muitas formas diferentes que oramos a um Deus. Muitas são as trilhas que se juntam no caminho a um Deus. Irmãos e irmãs, nenhum é estranho depois que Deus terminou sua criação. Porque seu Deus e meu Deus é um Deus. Os versos são a tradução livre de uma canção interpretada pela cantora Barbra Streisand. É interessante se observar como tantos cantores no mundo têm se referido a Deus, ao Criador. São criaturas que na terra interpretam as vozes dos céus, conclamando os homens à fraternidade. Em verdade, muitos dos que se dizem religiosos se enclausuram em suas crenças e excluem do amor de Deus os demais seres humanos. E contudo, só há um Deus. Um Deus que a todos criou, que a todos ama, não importando a forma com que seja ou não reverenciado. Um Deus que sabe que cada filho seu se encontra em estágio evolutivo diverso e, por isso mesmo, tem diferente entendimento a respeito do seu Criador. Somos nós, os seres pequenos da criação, que nos arvoramos em grandezas e criamos exclusividades, elegemos preconceitos e fazemos seleções de quem deve ou não ser credor das heranças do universo. Somos nós, os homens, que nos separamos em religiões, quando elas deveriam, em verdade, nos unir. Porque, afinal, todos aspiramos pela felicidade. Todos desejamos nos alçar ao Pai, ao Criador. Todos almejamos um lugar de paz e de amor, um aconchego, um paraíso. E as religiões existem para exatamente nos mostrar o caminho para tal ventura. Deus é um só. Criador do universo que descobrimos a pouco e pouco, extasiando-nos. É o Pai dos seres, que criou a sua imagem e semelhança. O seu Deus e o meu Deus é um só Deus. Tenhamos isso em mente e nos amemos, auxiliando-nos mutuamente. Façamos a listagem das maravilhas do universo e nos sintamos felizes em saber que tudo isso é compartilhado com todos os filhos de Deus. Filhos desta terra, do nosso sistema solar. Filhos que vivam em dimensões nem imaginadas por nós, nem alcançadas pela nossa ciência. Todos são herdeiros das grandezas da criação. Um Deus, amor, justiça e luz. Um Deus, Pai benevolente, pródigo de bênçãos. Um Deus que nos aguarda no lar celeste. Um Deus que nos observa as lutas, perdoa nossas quedas e aguarda que cresçamos até alcançá-lo.